Fala pessoal, beleza? Bom, estamos aqui em mais um episódio, quarto capítulo, digamos assim, do nosso Strucast. E como prometido, sempre convidando pessoas do ramo do setor da construção civil, setor imobiliário. Hoje eu trouxe um baita de um convidado aqui para nós, né? Ele tem um escritório muito sólido, conheço ele desde 2023, né? Eu tô aqui com o Luiz da Inovatec, tem 20 anos no mercado, mais de 1.500 projetos entregues. Tem uma baita de uma referência, a gente vai aprender muito com ele aqui hoje. Vamos ter vários insights, Luiz. Seja bem-vindo. Valeu, Daniel. Obrigado por Obrigado. ter vindo, aceitado o Silas. nosso Valeu. convite. Cara, fica à vontade, começa aí, se apresenta. Quem é o Luiz, a Inovatec, quantos anos, projeto? A gente aqui nos bastidores já teve uma aula aqui, né, Juliano? Foi muito Já, bom. já foi uma baita de uma aula, só para vocês terem uma ideia da grandeza desse homem que está aqui na nossa frente, do poder dele. Hoje, ele tem mais de 300 projetos atuando nesse ano e tudo com... Ele agregou a empresa dele ali a inteligência artificial, então ele aumentou o seu faturamento, diminuiu o número de funcionários, é isso? De colaboradores e conseguiu entregar mais. Então hoje ele vai dar praticamente aqui uma lição aqui para nós, uma aula, tá bom? É isso aí. Toca a Bom, voz, obrigado, Daniel. Obrigado, Silas. É muito bom estar com vocês aqui e acompanhar o crescimento da Astroblock, né? A gente faz 2 anos já que a gente se conhece Exato. e cada vez que eu encontro vocês estão com uma novidade, vocês estão com algo novo, uma nova ideia e tal. E essa inquietação do empreendedorismo, eu acho que é um negócio muito legal, né? Então é muito bom a gente estar aqui entre empresários para discutir as nossas inquietações, os nossos incômodos e essa coisa de querer sempre fazer diferente, né? E um agradecimento a você que está aí em casa, no celular, no carro, onde quer que seja, e dedicar 1 hora do seu tempo aí para escutar as minhas besteiras aqui, escutar um pouco do que eu acredito. Espero que você não desligue no meio, mas também se desligar, tudo bem. Leva o que der para levar e tá tudo certo. Anotando um item ali já tá bom, falei, Luiz. Tá tudo certo. Né? Mas aí, só respondendo a sua pergunta, Daniel, o que que a gente faz, né? Então, a Inovatec é uma empresa que eu fundei há 20 anos atrás e ela tem um objetivo simples de integrar o mercado imobiliário. Tá? Por que integrar o mercado imobiliário? Porque é um mercado muito longo e que tem uma ineficiência gigantesca. Para onde a gente olha, tem ineficiência. Tá? E essa ineficiência, no final das contas, o que eu acredito é que ela piora a qualidade das construções no Brasil. Então, as pessoas vivem pior porque o setor é ineficiente. Ou tem menos casas, né? A gente está falando aí de um déficit habitacional no Brasil de 8 milhões de moradias que não termina, ou a gente acaba fazendo tudo muito raso, muito mal para segurar o custo, sendo que existem oportunidades gigantescas de destravar valor e melhorar as construções, arrumando a eficiência do processo. Então, basicamente é isso que eu faço há 20 anos. Então, eu tenho uma empresa que integra inovação, tecnologia dentro desse setor da construção civil, com o objetivo claro de tornar as construções mais eficientes, mais confortáveis e com menor impacto ambiental. E eu faço isso através do uso intensivo de tecnologia e integração de toda a cadeia produtiva. Então, em linhas gerais, esse é o que eu faço. Esses foram os primeiros 20 anos da empresa. Né? Eu brinco com as Longo pessoas desafio aí pelo que meio. tem mais uns 100 anos pela frente ainda para conseguir fazer tudo isso acontecer. Então, é o meu dia a dia aqui, o meu projeto de vida é tornar as construções mais eficientes, confortáveis e com menor impacto ambiental e ajudar o Brasil, as pessoas a morarem melhor. Legal, muito bom. Da onde surgiu esse amor aí pela inovação, pela tecnologia, por agregar isso dentro da construção civil? Porque 20 anos, nós estamos falando de 2005, certo? Sim. Que você iniciou esse projeto. Hoje, nós temos a tecnologia que está muito mais latente, né, em 2025. Mas Sim. como viver isso lá atrás? Quais foram os desafios? Quais foram os contratempos que você teve há 20 anos atrás? Como é que foi? Olha, Silas, eu fundei a Inovatec porque eu tinha duas questões que me incomodavam demais, tá? Eu comecei minha carreira com construção pesada, tá? Então eu fui especialista em pontes estaiadas, aquelas Caramba. pontes que tem os cabos, né? Tem Cabos aqui na de marginal e proteção tal. e tudo mais. Então eu comecei a minha carreira nessa área de ponte estaiada e eu fiz a minha primeira obra foi uma obra em Belém do Pará.
E essa obra era na beira de um rio chamado Rio Guamá, que era um rio gigantesco. Era uma ponte com 2 quilômetros de extensão, 320 metros de vão central, né? Foi logo a primeira. Começou logo a primeira. E uma coisa que me chamou muita atenção, duas coisas. Primeiro, era a baixíssima produtividade do canteiro, das pessoas em geral, e uma gestão de resíduos bastante irresponsável, né? Então, na época, imagina, eu não estou criticando, porque isso era há mais de 20 anos atrás, era 25 anos atrás, logo que eu me formei. Então, uma das propagandas do canteiro de obras era um canteiro de obras volumoso que equivalia a não sei quantos campos de futebol. Só que era no meio da floresta amazônica, ou seja, derrubou um monte de árvore, derrubou a Amazônia para fazer um canteiro de obras. Tá? Meu Deus. E hoje, você entra no Google, até hoje você entra, eu vejo lá a obra que fiz, mas imagina, faz 24 anos que eu fiz, foi 2002, 23 anos. Até hoje tem cicatriz na floresta do canteiro de obras que foi feito há 23 anos atrás. Isso, Então isso me deixou muito incomodado. Eu falei, gente, não é possível que precisa de tanto desperdício, sabe? Constrói, quebra, derruba, essa ineficiência, esse desperdício na construção civil. Eu falei, deve ter um jeito diferente de fazer isso, né? E uma consequência disso, como eu morei lá em Belém, eu tinha na época uma equipe de 116 pessoas comigo, né? E eu acabei vivenciando muito o dia a dia dessas pessoas. E é uma vida sofrida, cara. A vida do cara, do operário da construção civil, peão de obra e tal, é uma vida sofrida, cara. É puxado. E eles eles até hoje são, mas na época a segunda motivação, né? Os caras eles eram remunerados e até hoje são remunerados pela capacidade de carregar peso. Pô, o bom servente é o cara que consegue descarregar rápido um caminhão, entendeu? Então, era uma coisa que me incomodava muito isso. Então, eu decidi fundar uma empresa para resolver essa questão. Então, o altíssimo impacto ambiental e também a questão social. Ou seja, como é que esses caras podem ganhar mais dinheiro? Basicamente é isso, né? Então, foi por isso que eu fundei a empresa há 20 anos atrás. E de lá veio, numa história muito curta, a questão da sustentabilidade, né? Porque a sustentabilidade tem a ver com obras de menor impacto ambiental. Sim. Então, a gente hoje... esse termo ficou meio desgastado, mas lá no começo tinha bastante isso. A empresa teve os primeiros 10 anos da Inovatec foram muito fortes nessa área de construção sustentável. Aí, hoje em dia, todo mundo entende de sustentabilidade, então Só que a sustentabilidade ela não é tão simples assim. Nem um né, pouco. Luiz? Não é nem um pouco. É. Tanto que eu estou vendo você falando, e é muito importante a gente citar isso. Porque nós estamos, em 2025, era da tecnologia, que é o que a gente está falando, e a gente tem que preservar hoje o meio ambiente. Porque eu acredito que a gente, trabalhando, focando nisso, tanto que às vezes eu analisando, eu tenho 8 anos no mercado da construção civil, e eu lembro que a gente conversou sobre isso uma vez. E você também trabalhando o impacto ambiental, a sustentabilidade, um projeto eficiente, sustentável, isso também reduz resíduos. Sim. E é o que a nossa cultura aqui no Brasil muda. Por que muda? Porque o pessoal quer economizar a qualquer custo. Você trabalhando num projeto sustentável, há uma estimativa de economia também, creio eu. Sem dúvida. Porque você está trazendo menos desperdício, concorda comigo? Porque no caso dele aqui, do Luiz, eu não sei se você vai concordar comigo, fazendo uma análise aqui, você foi muito além da sustentabilidade. Exato. Ele foi além da sustentabilidade, ele foi num propósito de trazer ali uma eficiência não só sustentável, mas também ali, igual você deu um exemplo agora, o melhor servente é o cara que mais carrega peso. E é o cara que depois vai estar lá no SUS, vai estar lá depois tendo que se tratar, tendo que se cuidar, e não vai ter ninguém com ele, entendeu? Então, assim, você colocou um propósito não só de se beneficiar, então, eu acho que isso que ficou para mim aqui ficou muito forte. Sim. Você colocou um propósito não de você só se beneficiar, mas sim de você beneficiar as pessoas que fazem parte ali de toda a construção. E aí também entrou a sustentabilidade. Por quê? Porque foi a dor que você teve, né? De 23 anos atrás, uma dor. Olha só o que fizeram para fazer um canteiro. Que absurdo. Não tem o porquê fazer isso. E aí depois, no dia a dia, eu já vivi isso no dia a dia. Eu já trabalhei em obra com 600 colaboradores ali.
E aí é justamente isso. O cara que é o melhor cara, é aquele cara que ele trabalha das 8 às 9, às 10 horas da noite. E eu sempre falei pro Daniel, o ajudante, o servente, ele trabalha demais. Sim. Demais. Eu trabalhei com a estrutura de bloco estrutural, logo há 6 anos atrás. E o servente era assim, o pedreiro, bloqueiro, ele fazia o negócio ali das 8 às 5. E aí, esse tempo todo, o ajudante estava lá, trazendo massa e bloco para ele, que é um bloco muito pesado. Sim. E se não trouxer, o cara derruba a parede, fica bravo e vai embora, o pedreiro e o bloqueiro. E aí, depois que ele vai embora, que ele vai lá jantar e vai se descansar, o ajudante ficava. Sim. Até 9, 10 horas da noite, grauteando. Sim. E eu cansei de ver isso. Eu ficava lá até a tarde com eles, acompanhando esse processo. E aí eu tinha essa dor também. E eu tenho essa dor. Eu falei, o ajudante é o que mais trabalha. Sim. E é o que menos ganha. É isso aí. Então, eu vejo, eu concordo com vocês, é um pouco do que eu acredito, né? Porque eu acredito que eu tenho, lógico, todo empresário no final do dia ganha dinheiro, né? É uma consequência. Mas quanto maior é o problema para resolver, mais motivado eu fico, entendeu? Então, hoje tem um problema que é um problema do Brasil. E muito em breve, dentro dos nossos planos, ajudar a resolver esse problema no mundo. Tá? Em outros países do mundo que também tem esse problema. Tá? Então, tem que resolver o problema do Brasil. Entendeu? Então, basicamente, hoje as pessoas moram mal e porque o mercado ele é ineficiente. Então, é resolver as questões de ineficiência. Aí perceba, quando a gente... Eu converso com a empresa, eu falo, nós somos os exterminadores de ineficiências dentro da cadeia da construção civil. Então, você pega, por exemplo, como é que você resolve o problema do servente levando bloco e massa? Tem um monte de jeitos de resolver, mas se você pensa numa construção mais industrializada, né, que você é mais painelizada, com sistemas ou de light steel frame, ou qualquer painel que seja, qualquer solução mais industrializada, esse servente vai ser substituído por uma grua, por um guincho, alguma coisa que vai levar essa carga aqui. Então, você tem uma obra com uma quantidade menor de pessoas. Né? Aí você fala assim, mas vai ter menos gente na obra, vai gerar desemprego. Não, porque esses caras estão na fábrica. Estou na fábrica. E na fábrica... Tem controle. É outra conversa. Por quê? Você imagina, né, nós aqui que somos da construção civil, vocês estão mais no dia a dia. Cara, cada obra num lugar. Não, tem uma obra aqui, ontem eu ouvindo outro podcast, uma obra em Santo Amaro, uma obra em Resende, uma obra não sei aonde. Você imagina o operário da construção civil, né? Então, ou ele está junto com vocês, indo para um monte de obras, e aí está deixando a família, gastando horas e horas de deslocamento e tal, ou a cada nova obra é uma nova equipe, que também você fica enxugando o gelo, não consegue qualificar, não consegue reter equipe, não consegue ter carreira. Agora, se esses caras estão na indústria, é outra conversa. Por quê? Porque ele já se organiza, ele já leva a família, já leva os filhos, já fica perto, ele sabe que ele vai ter aquele mesmo trajeto todo dia para voltar, independente se tiver uma obra ou 50 obras, a fábrica está sempre no mesmo lugar e ele está lá fabricando paredes e sistemas e tudo. Então, com isso, você consegue qualificar essa pessoa, deixar ela gerando mais valor para a sociedade, e uma vez que ela está gerando mais valor para a sociedade, ela está ganhando um salário maior. Legal. E na obra tem menos gente, ou seja, você tem menos gente ganhando salários maiores. Então é um pouco do que eu acredito. Então eu acredito que... E como é que resolve isso? Tem que resolver isso no projeto. Não adianta chegar na obra e falar assim, acordei aqui e resolvi que a minha obra vai ser industrializada. Não tem como. Né? Não tem como, tem que resolver no projeto, tem que resolver na compra do terreno. Né? Vou dar um exemplo aqui. Vai comprar um terreno. Quero fazer a obra toda com sistema pré-fabricado, não importa qual seja, tá? Se a obra está com um vizinho muito próximo, tem fio de alta tensão na frente e a rua da frente é estreita, você não vai conseguir patolar um guindaste. Se você não vai conseguir patolar um guindaste, você já restringiu a quantidade de soluções que você consegue usar. Tem um cliente nosso, por exemplo, que tem uma obra super encaixada, super encaixada, num terreno numa cidade que o recuo ele é menos ele é menos rigoroso do que em São Paulo. Então o terreno está encaixadão assim. Cara, a grua ela não consegue rodar. A grua ela fica só assim, entre um prédio e outro.
Então, descarrega aqui, ela levanta, leva até aqui. E por o terreno ser tão pequeno e não conseguir patolog guindaste, ela tem uma lança que é uma lança que não chega no final do prédio. Entendi. Então, você leva até o meio do prédio, dali para frente tem que levar no carrinho e no cremalheira. Né? Então, olha a bagunça da logística. Então, não adianta pensar em ter uma estrutura industrializada volumétrica numa obra como essa. Por quê? Porque não vai ter como montar. Então, percebam que as decisões são decisões, assim, a hora que o cara compra o terreno, ele já está tomando uma decisão que vai condenar o sistema construtivo lá no final e, dependendo do sistema construtivo, isso vai gerar um impacto maior ou menor na qualidade de vida das pessoas que vão trabalhar para ele. Olha que negócio doido. Tá? É o que eu sempre falo, não é... A pessoa que quer ingressar na construção civil, que quer fazer uma obra, ele acha que é só comprar um terreno e fazer a obra. Mas vai muito além disso, é o que nós estamos falando aqui. Vai precisar de estratégia desde uma compra de um terreno. Você precisa escolher o terreno certo, você precisa correr, igual você falou, ver se compacta ali o projeto que ele quer fazer, de ineficiência, o projeto que vai trazer ali uma rapidez, né? Porque tem pessoas hoje em dia que ele chega, comprou o terreno, aí comprou um elefante branco que ninguém sabe mexer, não vai para lugar nenhum. Então, eu acho que o que a gente concorda aqui muito, você precisa escolher, não é só pegar o dinheiro e comprar o terreno, você precisa ter uma estratégia, pessoas que vão pensar fora da caixinha. Sim. O que é pensar fora da caixinha? É você estudar o terreno, estudar a localização, estudar o projeto certo para aquilo ali. É pré-moldado, ou vamos fazer tudo em loco, mas como que vai ser feito em loco? Sim. Então, eu gosto de dizer isso porque tem muitas pessoas, amadores, que entram dentro da construção civil, compra, depois não vai para frente, aí fala que a construção civil é um mercado ineficiente, é um mercado que não vale a pena investir. Eu vou te dar um exemplo, Silas, talvez para quem está escutando a gente, para entender um pouco melhor como é que funciona esse trabalho que a gente faz, né, de busca de eficiência, os exterminadores das ineficiências, né, ou busca de eficiência nos negócios dos nossos clientes, né. Eu estava outro dia conversando com um cliente, estava ontem conversando com um cliente, que é o seguinte, é um incorporador, prédio grande, tá, prédio 20 e tantos mil metros quadrados já era construída, arquiteto renomado e tal, e eu estava fazendo a seguinte provocação para ele, eu falei assim, como é que é a sua estrutura de funding, ou seja, como que você comprou o terreno? Por quê? Vou dar um exemplo hipotético aqui, tá? Não é o exemplo específico desse cliente, mas vou dar um exemplo aqui em São Paulo, região ali dos Jardins, tal, pensando num empreendimento de alto padrão, que o terreno é muito caro, tá? Que você não consegue fazer permuta, às vezes você não consegue permutar o terreno. Então, o cara tem que pegar um dinheiro no banco para comprar o terreno. Tá? Um terreno que custa 50 milhões, vamos dar um exemplo aqui, ele paga 50 milhões na cabeça, tá? Tomando dinheiro a 20% ao ano. Ou seja, a cada ano está tendo 10%, 10 milhões de custo de capital desse dinheiro que ele compra para fazer o terreno. 10 milhões, vamos arredondar a conta, dá 1 milhão por mês. O que acontece? Se a obra for industrializada e ela economizar o prazo em 2 meses, ela está economizando 2 milhões de juros. Que é muita grana. Ou seja... Eu já fiz a conta na minha cabeça. Se é 10 milhões por ano, em 5 anos, que é uma obra dessa... Pagou o terreno. Pagou o terreno. Dobrou o terreno. Então, ou seja, quanto mais rápido acontece a obra e quanto mais rápido acontece o projeto... Então, você percebeu que muda a conta? Não é mais uma planilha de Excel. Por quê? Porque às vezes assim, eu vou contratar o projeto do Luiz que vai me entregar o projeto em 14 meses. E eu vou contratar o projeto do outro que vai me entregar em 15 meses. Cara, o meu projeto pode custar 1 milhão a mais que a conta fecha. Entendi. Por quê? Porque 1 mês a mais é 1 milhão. Tá? Então perceba, e aí essa é uma maneira de pensar a conta. E aí o que acontece? O próprio arquiteto, vamos pensar, se a gente chega para o arquiteto e fala assim, arquiteto, tudo que você pensar de industrializado, que possa pensar em sistematizar a obra, ter obra com componentes, com sistemas, que me reduza o prazo da obra, a engenharia não vai apertar tanto o custo do seu projeto. Porque eu estou fazendo a conta da taxa interna de retorno do negócio, eu não estou fazendo a conta do custo da obra. Sim. Então, você consegue priorizar a boa arquitetura, consegue priorizar o embelezamento da cidade, a funcionalidade, sem ter que ficar matando o projeto de arquitetura, porque o arquiteto é seu aliado
para pensar num sistema construtivo industrializado que vai reduzir o prazo da obra, num cenário de taxa de juros elevado como o nosso. Aí, por exemplo, se você tem um terreno em permuta, a conta muda. Muda. Por quê? Porque esses 50 milhões que colocou na cabeça aqui que está comendo juros não existe mais, porque o terreno está permutado. Travou Então, o negócio ali. Travou o negócio. É. Então, quando o terreno é permutado, a conta também é diferente. Por quê? Porque aí o que começa a ser interessante é a velocidade de venda dentro do ciclo da construção. Ou seja, eu tenho que conseguir lançar rápido para começar a vender e construindo conforme O fluxo de o caixa fluxo de caixa da obra. Porque da o terreno está captação. permutado, o meu desencaixe financeiro é diferente. O resultado Entendeu? é melhor ainda. Depende. Depende. Depende, é isso que eu estou dizendo, entendeu? Não necessariamente o resultado é melhor. O que eu estou dizendo é que a solução de projeto e engenharia e método construtivo, ela muda conforme a estrutura de funding da obra. Entendeu? E o que eu percebo hoje é que tem pouquíssima gente olhando desse jeito. O mercado está muito Engessado. estancado. Sabe o Assim, que é legal? cada um, que nem você falou no outro vídeo, tá cada macaco no seu galho, mas ninguém está olhando para a Mas árvore. ninguém tá olhando pra árvore. Entendeu? Então, eu assim, cara, eu quero A árvore olhar. tá caindo, A árvore cada tá um no caindo. galho. Então, pô, aquele macaco gordo lá, pesadão, derrubando. Não tá Não, peraí, vamos conseguindo. juntar aqui, ó. Vamos se integrar, vamos ficar todo mundo mais Mas sabe o que perto é para tornar legal, o mercado Luiz? melhor, Legal. entendeu? Eu vou até entrar nessa pauta aqui que é legal, que é a experiência do nosso escritório, né? Para quem não sabe, eu conheci o Luiz na FAP. Ele foi meu professor lá, junto na época com o Fábio, Sim. baita de um profissional também, né? Aprendi muito com vocês. E lá ele deu aula sobre projetos e BIM, na verdade sobre BIM, né? E o BIM ele vai muito além do que o pessoal dita aí no mercado. E quando eu e o Silas pegamos um desafio no escritório, que era um projeto além não é da nossa estrutura, além do que havíamos assinado com o cliente, a gente falou, graças a Deus, a gente sempre teve esse conhecimento de falar, opa, até onde a gente tem que pisar, como a gente tem que entrar. E na época a gente conversou muito sobre isso. A gente falou, como é que a gente vai montar a equipe de projetos? Né? Cara, a gente não levou em pauta custo. Sim. Custo, você tem o valor do contrato que você fechou, você vai fazer sua análise até onde você pode investir. Certo? Só que não mira, não vou reduzir, porque o empresário que pensa demais em custo, só dinheiro no bolso, às vezes ele acaba errando muito, tomando muito prejuízo. Se ele pôr na ponta da caneta, ele não sabe. Sim. Então, na época, o que a gente fez para vocês entenderem? Foi onde a baita de uma aula que você deu ali, eu conversei com o Silas. Falei, Silas, a gente trouxe um professor nosso da faculdade para fazer o estrutural, né? O arquiteto foi o Magno, que a gente gravou um podcast em 2 episódios anteriores. Inclusive, o Magno elogiou muito a estruturação do seu escritório. Tivemos um feedback dele e de todos os sócios deles, falando, cara, que escritório alinhado. Eu falei, eles têm 20 anos no mercado, eles são bem conceituados. E aonde eu quero chegar com isso? Eu juntei o seu escritório, coloquei o Magno, professor nosso da faculdade, o Anderson, baita de um engenheiro estrutural, e a gente casou todos junto com o nosso escritório, deixando bem claro a todos o que a gente queria nesse projeto e também aceitando novas ideias. E naquela compatibilização, naquele estudo de projeto que vocês fizeram, hoje a obra toca sem muito esforço da nossa engenharia. Não é que a gente cruza os braços e o pessoal está trabalhando. Não, a obra lá está acontecendo a todo vapor em um projeto eficiente dentro da sua compatibilização, dentro dos seus estudos. Né? Na época, eu conversando com os seus colaboradores lá, todos, Daniel, vamos fazer o seguinte, vamos mudar assim, porque assim melhora a eficiência do projeto, melhora a execução lá no canteiro de obra. Vamos conversar com o pessoal de estrutura para ver o que eles acham. Então, a galera tem que entender que a construção civil não é só pegar e construir. Tem toda uma análise, um estudo, que é o que o Silas falou agora, estratégia. Você citou um item aí que eu parei para analisar, que você falou, o terreno tem que estar bem encaixado para você melhorar um projeto, a questão da qualidade desse projeto mais sustentável, né? Sim. Então, o que eu estou só reforçando todo esse assunto que entramos agora, que de fato a gente sentiu isso. Sim, que bom. E se a gente olhar, sentimos de fato
tipo, o projeto está muito bem casado. E se a gente olhar agora mais a fundo, por isso que eu falei no começo, falei, ó, essa parte de sustentabilidade, ela não é tão simples, ela vai muito além. Você citou vários itens aí que nós, hoje num canteiro de obra, nunca, eu, Daniel, nunca reparei, sendo bem honesto e sincero para você. Sim. Mano. Pode falar, pode falar. Mas é o que hoje em dia as pessoas elas precisam aprender. Tem o eu empresa, o empreendedor e o empresário. Eu e Daniel, graças a Deus, nós sempre pensamos como empresário. O que seria? Ó, precisamos das pessoas certas em cada, igual você falou, cada um no seu galho, mas olhando pro alvo, pro objetivo, para a árvore. Por quê? Porque foi quando esse empreendimento entrou para nossa carteira ali, a gente entendeu, ó, a gente tem que fazer com qualidade, com pessoas corretas, certas. Não é à toa que os nossos projetos foram tudo feitos com professores, com professores de faculdade renomeados, com coordenadores da faculdade que eu fiz. Então, assim, a gente juntou tudo, e é muito isso que eu gosto de falar para as pessoas, porque ou o cara, eu empresa, eu vou fazer tudo, eu vou tocar tudo, ou ele pega as pessoas certas e ele consegue ir o que ele faria em 5 anos, ele faz em 1 ano ou até em meses, né? Com tecnologia, com inovação, com projetos eficientes e com as pessoas que pensam fora da caixinha. Porque o que você falou aqui agora é pensar fora da caixinha. Ó, qual que é o fund do projeto? Da onde que vem? Como é que foi a compra do terreno? Foi o dinheiro no ato ou não foi? Quanto tempo você precisa? Porque o investidor, e o mundo gira em torno disso, ele pensa em 3 coisas. É o quanto que eu vou investir, em quanto tempo e qual o retorno. Isso aí. Simples. É simples. Se você não tem essas 3 coisas, esses 3 pilares bem alinhados e bem firmes, sólidos, ele não sustenta o negócio. Eu colocaria, além desses 3, né, que é o quanto eu vou investir, quanto tempo e quanto eu vou ter de retorno, eu colocaria o ambiente, a questão do risco. Tem um quarto ponto que é importante, que é a que risco eu vou ter esse retorno. Legal. Né? E essa é uma atuação que a gente tem também muito, muito intensa. Por quê? Porque no ciclo imobiliário você tem o custo da obra, ele é sempre um grande ponto de interrogação. Né? E muitas vezes as decisões de projeto lá no início são decisões baseadas em índices, em parâmetros, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E a equipe que está fazendo ali o gerenciamento, a coordenação do projeto, é uma equipe que não está tomando os sinais vitais do custo da obra. Então, às vezes o projeto para, entre aspas, aí vai para alguém orçar, aí fica lá 1 mês o projeto orçando, só que o projeto não está parado, porque o tempo está correndo. Então, o projeto continua andando enquanto tem uma equipe orçando. Aí, quando chega lá na frente, fala, não passou na conta. Aí volta, e vai, e volta, e vai, e volta. Então, essa questão do risco é muito importante. Então, o que a gente faz? Né? A gente uma empresa a gente usa muita tecnologia dentro do nosso processo. Tá? A gente está... o pessoal pergunta assim, quantos colaboradores você tem, né, na empresa? Eu falo assim, depende. Colaboradores humanos ou robôs? Né? Por quê? Porque hoje em dia a gente já tem... a gente tem a Tânia, né, que é a nossa inteligência artificial, né? Então, que é tecnologia avançada para negócios imobiliários, né? É um acrônimo do que a gente faz. A Tânia é a nossa inteligência artificial. Então, basicamente, ela varre a base de conhecimento de 1.500 empreendimentos que a gente tem no histórico. Para vocês terem uma ideia, lindo, cara. A gente tem só de simulação de desempenho térmico, que é um dos nossos produtos do nosso portfólio, a gente tem mais de 1 bilhão de resultados catalogados. Então, a gente consegue hoje, com uma acurácia acima de 99%, saber qual que vai ser o desempenho térmico do edifício baseado em 3 parâmetros. Endereço, altura, desempenho lumínico. A gente tem térmico e lumínico, né? No lumínico, a gente precisa saber o endereço, a distância dos vizinhos e o tamanho da janela. A gente consegue, com 99% de chance, saber qual que vai ser a iluminação natural dentro do apartamento. Tá? Então, isso é uma solução, dei um exemplo, né, de mitigação de risco para o empreendedor. Por quê? Porque com 3 parâmetros, ele consegue saber se
lá na frente o empreendimento vai estar enquadrado na norma de desempenho num requisito obrigatório que é atendimento alumínico. E esse é um exemplo. Tem vários exemplos de como a gente usa a inteligência artificial e os algoritmos, né, a programação, para conseguir reduzir risco do negócio imobiliário. Porque risco e retorno, né? Ou seja, se a gente conseguir, que é o que a gente consegue fazer, demonstrar para o nosso cliente que ele vai ter um retorno com um risco menor, porque ele está com todo o parâmetro na mão, com o orçamento em tempo real, com os modelos BIM todos parametrizados. A gente usa o BIM não é porque para ir para a rede social, o BIM é ferramenta de gestão de risco, tá? Para o negócio imobiliário, porque as informações estão parametrizadas e eu consigo extrair dado e gerar indicador que vai reduzir o risco do meu cliente. Se o meu cliente tem um risco menor, ele consegue tomar uma decisão melhor em relação à rentabilidade. Mais segura. Por quê? Porque não adianta eu chegar aqui, né? Chega alguém e fala assim, não, você vai ter um retorno aqui de tanto, né? Mas a que risco? Porque se o retorno mais alto pode virar pó. Né? Então, a gente ajuda o nosso cliente a ter uma noção melhor do risco que ele vai ter dentro de um negócio de ciclo longo, de modo que ele possa precificar esse risco e falar, cara, eu vou até tentar uma rentabilidade menor, mas aqui eu tenho certeza que eu vou ganhar. Se eu tentar demais, pode ser que eu não consiga, porque o outro negócio, o outro player, não está com essa visão de risco bem parametrizada. E aí, quando você coloca os agentes de inteligência artificial, automação e uma equipe super qualificada, que é a equipe que eu tenho na empresa, cara, você fica com um arsenal ali na mão que é extremamente poderoso. Tá? E aí a gente consegue ajudar os nossos clientes. Então, perceba que o projeto, né, as coisas que a gente fez para você, o projeto de instalações, eles são grandes, são plugs ali, são ferramentas que a gente usa em mão dupla. Então, a gente ajuda os nossos clientes com projetos cada vez mais assertivos e a gente retroalimenta os nossos bancos de dados e os nossos agentes de inteligência artificial para fazer projetos cada vez melhores. E tem um negócio louco de ter uma empresa de engenharia integrada, que é o que a gente faz, que é o seguinte, pensa que o projeto de instalações que a gente fez para vocês não foi a gente que compatibilizou, foi o Magno. Sim, né? Mas verdade. O Magno compatibilizou e ele retroalimentou os nossos robôs. Por quê? Porque a minha equipe de compatibilização de projeto aprendeu com a compatibilização que o Magno fez. Aí é onde você treina a sua inteligência artificial. Então, quando eu faço uma compatibilização de projeto com um projeto de instalações de um colega, não tem problema nenhum. Por quê? Porque a minha inteligência artificial está sendo treinada e a minha equipe de instalações, lógico, com toda a preservação de LGPD, tudo certinho, que tem direito, né, proteção dos dados, mas os robôs estão o tempo inteiro aprendendo e auditando. Então, assim, tudo que sai, já sai conectado. Que legal. E aí você tem o pessoal da acústica, mesma coisa, né? Então, projeto de elétrica, né? Aqui no nosso caso foi a alvenaria estrutural, que é um pouco mais tranquilo. Mas quando você tem drywall, lá steel frame, você tem a questão da posição da caixinha de elétrica, que ela tem que estar, não pode estar uma de costas para outra dentro da parede, senão o som passa por dentro da caixinha. Então, você tem que descasar a caixinha de um apartamento do outro, da elétrica, para o som não passar e não ter ruído entre dormitórios, porque aí não atende norma de desempenho. Né? Isso é paramétrico. Ou seja, a equipe de acústica está lá rodando centenas de projetos por ano, mesmo que o projeto de elétrica não seja nosso, e a nossa equipe de elétrica está aprendendo, e vice-versa daqui para lá. Cara, que legal. Então é um negócio... Isso daí eu não sabia não, hein? Então é assim que treina os robôs. É assim que treina os robôs. É. E, cara, que assunto top hoje, porque a tecnologia hoje, é que nem o Fábio falava. O Fábio chegou lá na FAB e ele falava assim, gente, e aí, quando vai vir um futuro? Eles falaram, quando vai vir um futuro? Aqueles carros voador, aquelas coisas. Falou, gente, para, isso não existe. O futuro nós já estamos nele. Sim. Que ditamos lá atrás, nós já estamos nele. Sim. E a gente tem que se atualizar. Tem que se atualizar, tem que investir em tecnologia. Que é um assunto, porque às vezes tem muita gente na construção civil. Luiz, você com 20 anos pelo mercado, tem mais que eu, um pouco mais que o Ciro, você já está um pouquinho mais tempo que eu.
A construção civil no O Brasil... Silas tá conservado, hein, cara? O cara tá bonitão, hein, meu? Porra. Esse daí é vaidoso. Rapaz, que homem bonito, hein? Meu cabeleireiro, quem diga, toda semana. E o que que acontece? O mercado da construção civil, ele tá arcaico ainda no Brasil. Ele Muito. vai ganhar até uma água agora, só Foi. porque... Só pelo elogio, cara. Obrigado, Silas. E tá muito arcaico ainda. O Silas, ele foi... Eu não consegui ainda, se Deus quiser, ano que vem. Obrigado. Eu vou conseguir. Nos Estados Unidos, que a gente está movimentando algumas operações lá para verificar como é que é também e levar um pedaço da empresa para lá. Já está lá, né, hoje. E, meu, o processo lá de agilidade, uma obra mais limpa, que é uma obra seca, é surreal. Sim. Então o Brasil mostra que realmente está atrasado nisso. Mas Mas isso não vai é só mudar. o Brasil. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Eu tenho uma leitura de que essa mudança vai ser muito rápida. Eu vou dar 3 razões pelas quais eu acredito que essa mudança vai ser imediata. Tá? Primeira razão é taxa de juros elevada. O mundo vai conviver com taxa de juros elevada por muitos anos. Tá? Eu não acredito mais em patamares baixos de juros. Tá? Porque a economia está muito pujante, não vai mais rolar segurar a taxa de juros do jeito que era. Então, e a gente tem sempre uma guerra estourando para lá, guerra para cá. Hoje cedo saiu no jornal que a OTAN abateu drones russos dentro da Polônia, tem um risco de guerra. Um influenciador norte-americano foi assassinado ontem também, com um tiro no pescoço. Então, a gente ouve todo dia essas notícias. Então, assim, o mundo está muito... aquecido. Então a taxa de juros serve para dar uma baixada. Tá? Então eu vejo que taxa de juros elevadas por muitos anos. A gente hoje fala de final de 26 chegar a 12 a taxa aqui no Brasil. Tá? Então esse é aspecto 1. Aspecto 2. Eu não digo mais escassez de mão de obra, eu digo que a mão de obra acabou. Tá? Por que acabou? Porque tinha que acabar mesmo. Tá? Por quê? Vou ser franco. É a história do servente carregando peso até 10 horas da noite, tal, não sei o quê. Pois, essa função tem que deixar de existir no mercado, porque é uma função que não faz sentido. Tá? Então, um país como o nosso, que é um país que tem Bolsa Família e tem um nível de informalidade muito grande, o que acontece? Fica muito caro você tirar o profissional desses pacotes de benefício, né? Uber, iFood, mais Bolsa Família, para trazer para o canteiro de obras. Tá? E aí... Mas por que fica caro? Fica caro para fazer do jeito arcaico. Porque você tirar esse cara dessa situação e colocar numa indústria com um nível de produtividade muito mais alto, trabalhando na sombra, almoçando no refeitório e tal, com um salário maior... Controle de qualidade a todo tempo ali. Não ele só vai de sair. qualidade, mas de saúde também. Exato, né? ele vai sair. Então esse é o segundo aspecto. O primeiro aspecto é taxa de juros elevada para sempre. Para sempre não, mas por um longo tempo. Segundo aspecto, acabou a mão de obra. Não é que ela está escassa e vai voltar, ela acabou. Essa mão de obra que existia... ela não vai existir mais, assim como aconteceu nos Estados Unidos, assim como aconteceu na Europa, entendeu? O cara se recusa, o cara fala, eu carregar saco de cimento? Não vou, entendeu? Pleno não 2025, vai. 2026, É o que acontece nos Estados tipo Unidos, na isso. Europa e tal. E o terceiro fator é a reforma tributária. Tá? A reforma tributária, o que vai acontecer? Ela vai mudar radicalmente a cadeia da construção, porque agora você vai ter aquele sistema de crédito de impostos. Então, conforme o produto vai caminhando na cadeia, ele vai gerando crédito de impostos para frente. Você só vai pagar imposto sobre a diferença de valor que foi gerado. O que isso vai acontecer? Se você pegar uma solução totalmente artesanal, que não tem indústria, sei lá, um serralheiro para fazer, certo, ele não vai ter como justificar a cadeia produtiva. Então, vai tributar, ele vai gerar pouco crédito de imposto, porque ele vai ter muita informalidade. E um cara que está todo ele industrializado certinho, como ele tem toda a cadeia rastreada, ele vai gerar muito crédito de imposto para frente. Na prática, para as pessoas entenderem, um produto que custa 100 pode gerar, sei lá, 70 de crédito. De crédito. Um produto que custa 90 pode gerar 30 de crédito. Ou seja, o que vai valer agora é o crédito de imposto gerado. Então, você tem duas contas. Você tem o custo seco mais o crédito de imposto. O que vai acontecer? As indústrias que são mais formais,
elas vão passar a ter um nível de competitividade com o sistema artesanal muito maior. Por quê? Porque você não acredita, o crédito de mão de obra não vai rolar muito, não está muito bem definido. Então, o bloqueiro que fica lá empilhando bloco, você não vai conseguir crédito. Agora, se você trouxer uma parede pronta e instalar, você vai conseguir mais crédito do que o bloqueiro. É uma maneira de incentivo. Então, o que vai acontecer? Você imagina um cenário de juros altos, onde quanto mais rápido você construir, menos dinheiro juros. você perde, né? Pagando juros. Um cenário de que não tem mão de obra, porque não é que não tem mão de obra barata. Mão de obra cara tem. Sempre vai ter mão de obra. Entendeu? A questão é que a mão de obra barata que a gente está acostumado não tem mais. Não tem mais. E a indústria estimulada por conta da correção dessa grande distorção que a gente tem tributária no Brasil, que vai acabar. E quem está comprando o terreno hoje vai entregar a obra no meio da reforma tributária. Ou seja, a reforma tributária já começou para nós, que somos do mercado imobiliário, porque o ciclo é muito longo. Começou hoje a reforma tributária, já começou. Tá? Então, a obra que vocês vão entregar daqui a 2, 3 anos já vai estar no meio da reforma tributária e essa mentalidade vai ser dia a dia nosso. Cara, então assim, eu estou extremamente empolgado com os próximos anos. Por quê? Porque o mundo vai se transformar, o Brasil vai se transformar de uma maneira incrível em direção ao que eu mais acredito, que é a sustentabilidade. Por quê? Porque quando a gente fala disso, a gente vai falar de menos resíduo na obra, a gente vai falar de construções mais eficientes, com mais controle de qualidade, com tudo aquilo que eu acredito. Tá? Então, essa ideia dos Estados Unidos, eu estou dizendo, olha, talvez, Daniel, vocês não precisem ir para os Estados Unidos. Sim. Talvez os Estados Unidos vai lá para pegar a ideia, porque aqui vai ter uma revolução nos próximos anos. E a gente está justamente ajudando os nossos clientes a olhar com esse viés mais holístico, entendeu? Cara, olhar o negócio como um todo. Então, a gente tem os nossos produtos, os nossos projetos, coordenação, a gente tem 21 produtos que a gente oferece para o mercado imobiliário, mas todos eles estão plugados nessa grande base de conhecimento de inteligência artificial e estratégia de negócio, que é o que a gente tem hoje, que eu acredito que é um diferencial que a gente tem na nossa empresa em relação às outras empresas que estão atuando no mercado. Tá? Então, um pouco do que eu vejo do futuro. Então é assim, é simples. Se você não inova, você vai ficar para trás. Ah, sim, é isso aí. Se você... eu acho muito interessante, muito legal o nome da empresa de vocês, Inovatec. Inovatec, é uma empresa de 20 anos atrás. Inovação e tecnologia, é isso? Inovação e tecnologia. É uma empresa de 20 anos atrás e hoje, você falou, hoje vocês estão próximo de viver aquela transformação que tanto vocês olhou lá 20 anos atrás. Exato. Por quê? Porque hoje em dia, a pessoa que ela não inovar, que ela não pensar fora da caixinha, ela vai ficar para trás. Sim. E não tem jeito, porque, é igual você falou, a mão de obra acabou. As pessoas hoje, as pessoas que querem entrar no mercado, elas entram com inteligência, com inovação, com estratégia. Não dá para entrar em nada hoje em dia. Não vamos falar só do mercado imobiliário. Não dá para entrar em nada hoje em dia sem antes você ver a inovação, sem antes você conhecer aquele mercado. Então, o cara que não inovar hoje, o cara que não integrar a inovação dentro da empresa dele, a IA, a tecnologia, aumentar ali a capacidade com que ele cresça, com que ele alavanque, ele vai ficar no operacional. E o operacional é o que eu costumo dizer. A pessoa que ela fica lá no operacional, só construindo, ela não consegue enxergar o que está vindo a distante, o que está vindo há anos, né? A pessoa que fica ali no operacional, ela só vai enxergar as peças que tá ali, ela só vai enxergar, esse parafuso vai aqui, esse negócio vai aqui, e ela não consegue inovar, ela não consegue melhorar. E é o que nós temos buscado hoje, por isso que o Daniel falou, lá nos Estados Unidos, as obras ficam prontas em 3, 4 meses. É isso aí. Quando eu fui lá conhecer, eu falei, meu Deus do céu, né? Como chegar no Brasil, onde as nossas obras duram 1 ano e meio, uma reforma às vezes dura 6, 8 meses. Sim. 10 meses, 12 meses, dependendo do grau da reforma. Aí você fica... E é legal, é interessante isso. E é por isso que eu gosto de incentivar as pessoas que não conheceu fora, não conheceu a Europa, não conheceu os Estados Unidos. Tem que conhecer. Sim. Porque nós precisamos de pessoas pensando fora da caixinha. Sim. Nós precisamos da pessoa... Você vê, a IA, ela é uma coisa muito antiga. Que hoje... Eu não vou lembrar agora de quando que a IA nasceu de fato. Mas é uma coisa muito antiga... que também exigiu que pensasse da caixa, fora da caixinha, porque a IA era assim.
tinha aqui um copo, e aí tirava a foto desse copo, certo? Ó, esse aqui é um copo, esse aqui é um copo, esse aqui é um copo, esse aqui é um copo. Aí daqui a pouco, esse é um copo transparente, 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 né? Aí daqui a pouco, você colocava um outro copo de outra cor, a Yara já não sabia. E aí você tinha que ficar alimentando. E aí, só pra você ver como pensar fora da caixinha inova o negócio. O que pensaram? Por que eu vou pegar um copo aqui, sendo que eu tenho vários copos na internet? Sim. Então você só mudou a base de dados. Antes você tinha uma base de dados aqui controlada aqui só dentro da sua empresa, aí você falou, não, vamos pegar a mundial. Sim. E aí foi quando a IA entrou. Isso assim, lógico, estou dando um resumo aqui de algumas pessoas que me ensinou um pouco da tecnologia. Então, pegou e agora pensou um pensamento fora da caixinha, por isso que um pensamento fora do Brasil, fora da onde você está, da sua cidade, da sua região, você gera grandes oportunidades, geram grandes negócios, grandes conexões, porque você vê a pós que o Daniel fez com vocês foi uma conexão. Sim. Exatamente. Que fez com que estivéssemos aqui hoje. Sim. Exatamente. E foi com que, através dessa conexão, que a gente fez um dos melhores projetos dentro da nossa empresa. Que está lá rodando hoje. Nós estamos, graças a Deus, está lá rodando hoje, porque a gente pensou fora da caixinha. Sim. E eu acho que o resumo hoje aqui da nossa... Não estou resumindo, não estou terminando, mas é a tecnologia. Né? É a tecnologia. Antes de entrar aqui no podcast, eu queria até que você falasse um pouco sobre isso. Você falou que você fez mais de 1.500 projetos, né, em 20 anos. E aí, nos últimos anos, agora 300. Esse ano a gente está com 320, mais ou menos. Então, 1.200, você fez 1.200 projetos. Vamos fazer uma continha aqui. 1.200 projetos em 20 anos. E aí, agora, nesse ano, você está fazendo 300. É isso aí. E aí, eu fico perguntando, você aumentou o número de funcionários? A sua empresa antes tinha 10, agora tem 50, 40? Qual foi a estratégia que você utilizou para alavancar o seu negócio aí? Olha, eu costumo dizer que para gente boa sempre tem lugar na Inovatec, tá? Então, assim, passou nego bom lá, eu contrato. Nem que eu não saiba o que vai fazer, cara. Esse cara é bom, eu contrato. Entendeu? Porque ele vai ajudar a fazer alguma coisa. Então, assim, chegou lá, esse cara é bom, eu contrato. Tá? Então, eu contrato quando é bom e eu contrato quando quer empreender. Né? Eu lembro, tem o Vinícius, que é um dos nossos sócios lá. Foi muito legal, porque tem o William que você conheceu, que é meu outro sócio. Né? O William é meu sócio mais antigo. E a gente estava, sei lá, deve fazer uns 10 anos mais ou menos. E o Vinícius estava estagiando ainda, né? Candidato de estágio. Aí o William entra na minha sala e fala assim, Luiz, é bom você entrevistar esse cara aí. Falei, por quê? Porque ele falou que quer ser empresário. Eu falei, opa, deixa eu entrevistar. Opa! E tá aí hoje, né? O Vinícius é nosso sócio já da empresa, tá? Já acho que 10, 12 anos com a gente. E hoje ele é o CTO da empresa, né? Que é o chefe de tecnologia. Então, eu já vou chegar lá na questão, que tem a ver uma coisa com a outra, né? Então, o Vinícius é o chefe de tecnologia. Então, você imagina uma empresa de projeto de engenharia e de consultoria que tem um CTO. Ele tem um chefe de tecnologia. Basicamente, o trabalho dele é automatizar tudo que a gente faz. Então, ele está o tempo inteiro buscando as tecnologias pelo mundo afora. Ele já passou por todas as áreas da empresa, então ele conhece a fundo todos os nossos produtos, tudo que a gente faz. E agora o trabalho dele é buscar tecnologia para automatizar cada vez mais o que a gente faz. Tá? Então, quando você tem uma situação como essa, você já não tem mais, você não mede mais a empresa em quantidade de pessoas. Né? Você mede a empresa em quantidade de pessoas e quantidade de robôs. Né? Porque os robôs vão trabalhar junto com as pessoas. Eu tenho essa convicção. Tá? Eu tenho essa convicção que os robôs não vão substituir 100% as pessoas. Eles vão substituir as pessoas que estão querendo fazer trabalhos operacionais e trabalhos que podem ser substituídos por um robô. Né? Mas, por outro lado, tem inúmeras novas oportunidades e novos empregos surgindo por conta da existência dos robôs. Né? A gente está criando um cargo na empresa, que é um outro sócio nosso, que é o CBO, né? Que é o Chief Bot Officer, ou seja, ele vai ser o chefe dos robôs da companhia. Porque isso passou a ser um tema tão relevante na nossa empresa
que eu tenho uma pessoa extremamente qualificada para liderar os nossos times de robôs e agentes de inteligência artificial que vão trabalhar para executar as nossas tarefas. Então, não é uma Tânia, são várias Tânias. E tem a Tânia chefe, a Tânia que faz isso, a Tânia que faz aquilo. Então, eu tenho um time de robôs dentro da companhia. Tá? Então, agora eu recruto pessoas e converso com pessoas que sejam pessoas que façam atividades que demandem uma quantidade muito grande de soft skills, de gestão, de conversa, de negociação, que os robôs ainda não são muito bons, de espírito criativo, de engajamento de gente. E eu tenho uma outra área da empresa que é uma área de robôs. Tem um organograma de robôs. Tá? Então é um negócio... e é o que acontece. Isso daí... todo esse investimento, que é um investimento, se implementou há 10 anos atrás, mais ou menos. Digamos aí que era o Vinícius, né, que você falou? O Vinícius. Trazendo o Vinícius, quer ou não, automaticamente ele implementou junto com a equipe isso daí lá. Né? Essa questão do Vinícius, assim, é que essas coisas vão se configurando, mas o que eu quero dizer, quando eu trago, eu falei, tem sempre espaço para gente boa. O perfil do Inovatecher, ele é um perfil inquieto, ele é um perfil de uma pessoa que não tem medo do desconhecido, tá? Então, pessoas tecnicamente muito boas, com uma formação holística, né, que viajaram o mundo inteiro ou que tem vivência no exterior, que tem essa visão mais empreendedora, de correr risco, de fazer coisa diferente, são esses que eu quero. Então, o que eu quero dizer, Daniel, eu não tinha planejado. Quando eu contratei o Vinícius, falar assim, Vinícius, vem aqui, você daqui a 10 anos vai ser o chefe de tecnologia da companhia. Não, entendeu? A gente foi construindo isso ao longo do tempo porque... esse tipo de visão empreendedora, de pensar no negócio, de identificar oportunidades, isso eu acho que os robôs ainda vão demorar um bom tempo para conseguir fazer. Tá? Não sei nem se eles vão conseguir fazer. Então, para isso que eu preciso dos Inovatechers, de que me ajudem a pensar em resolver os problemas do Brasil e da humanidade. Isso dificilmente a IA vai fazer. Agora, depois que isso está procedimentado, que você tem um processo, que você entendeu como é que faz, tem as rotinas todas pré-determinadas, aí os robôs deitam e rolam, tá? Porque o robô, não vai pra balada, não fica doente, não bebe, não precisa ir no cabeleireiro, né? Então, e aí, o robô tá lá, ó, 24/7 trabalhando e aprendendo. Sem falar que, né? Vamos supor, um exemplo. Hoje você tem um projeto, você levava X tempo, vamos supor, 10 meses para fazer um projeto grande. Com essa implementação, reduziu para quanto? Depende da rotina, mas assim, as reduções são drásticas, tá? A gente está falando aí de 10 a 20 vezes de aumento de produtividade, tá? E o que é legal dessa história toda, né? Por que eu sou tão apaixonado por essa questão de juntar inovação, tecnologia, robô, automação e tal? Porque eu consigo qualificar ainda mais a minha equipe, né? Então, por exemplo, no projeto que nós fizemos, né? Vocês elogiaram a gente aqui, então eu me sinto mais à vontade de contar um pouco do que está nos bastidores, sim, né? Claro, e a gente tem curiosidade, né? Por que vocês elogiaram? A gente participou de uma fase, né? Vocês foram bem atendidos e tal. Sim. Por quê? Porque se eu tenho o robô fazendo o trabalho operacional, eu libero mais tempo de um profissional sênior para atender vocês. Por isso que vocês se sentem bem atendidos. Entendeu? Vocês estão bem atendidos por quê? Porque eu consigo pagar um salário maior para o Inovatecher e ele tem tempo livre. Por quê? Porque ele não está fazendo o trabalho braçal. Entendeu? Então ele tem tempo livre para cuidar e para pensar e para te ajudar e te atender. Então a nossa empresa, ela é uma empresa que, óbvio, ela tem estagiários, mas ela tem estagiário com outro formato. Né? Eu brinco que o estagiário está ali como estagiário de dono, para virar dono da unidade de negócio. Entendeu? Porque o estagiário do trabalho braçal operacional, ele está gradativamente sendo substituído pelos robôs. Eu não preciso mais de um estagiário para ficar lá agendando reunião, mandando e-mail para lá e para cá, não sei o quê. Porque isso a IA já faz hoje, não preciso disso. Entendeu? Mandar informação para lá e para cá. Então, escrever relatório, essas coisas, né? Fazer ata de reunião, entendeu? Hoje tem um negócio, por exemplo... A gente começou a fazer isso há muitos anos atrás, né? A gente começou a fazer isso há 3 anos atrás, a gente já fazia ata de reunião de videoconferência, de transcrição de ata, já saía ata sozinha. Agora todo mundo faz, mas a gente fazia 3 anos atrás. É que eu não posso revelar aqui o que nós vamos fazer nos próximos anos, porque meus concorrentes vão estar assistindo, tá? Mas o que eu posso resumir é que
Os nossos clientes hoje, eles têm um atendimento mais premium, de pessoas com um nível de senioridade maior e, consequentemente, que estão cuidando dos negócios imobiliários de uma maneira muito mais responsável, porque eu tenho um time de robôs fazendo o trabalho operacional. Então, um diferencial que a gente tem na nossa empresa, que você viu é você estar sendo atendido por um profissional com 15 anos de formado para fazer o projeto do seu empreendimento, que é um empreendimento popular. Sim, não é dos mais desafiadores do que a gente faz lá, mas você tinha um nível de atendimento de uma pessoa sênior, que é diferente de você ir num outro escritório, que quem vai te atender é um cara júnior que acabou de se formar ali e tal, porque é o que cabe dentro de uma estrutura mais pesada e pré-histórica do ponto de vista de gestão. Isso daí foi legal a gente entrar nesse assunto, porque eu trouxe o pessoal da Porte Muniz, que foi a incorporadora, né? E eu deixei bem claro, eu e o Silas, na mesa, qual o time que a gente montou. Por que a gente deixou? A gente quer mostrar a qualidade que a gente vai trazer pro projeto dele. Sim. Não é simplesmente, Strublock fez e... Não, Strublock, ela armou um time, graças a Deus, ao conhecimento técnico meu e do Silas, a gente sabe a fundo como funciona toda a preparação de um projeto, que é você que está começando agora, você tem que buscar toda essa informação. Ainda mais quem está começando agora, o desafio é maior, é se enquadrar a tecnologia de hoje para você trazer eficiência para o seu projeto. E o lucro, que é o que todo mundo pensa, não, lucro, isso tem que ser consequência. Que foi, acho que em algum momento você citou isso. Sim. É por isso que a gente não mede o valor de investimento. Eu e o Silas falam, fechamos um exemplo, tá? Sei lá, fechamos um contrato de 500 mil aí só para fazer todo o projeto de um empreendimento. Não, mas a gente tem que gastar, Silas, a gente tem que gastar aqui 200, a gente tem que gastar 150 mil. Não, a gente não pensa assim. Tá, qual é o peso desse projeto? Qual é o time que tem que estar nele? O que vai envolver? Tanto que na época, porque pelo fato de ser popular, você fica meio limitado. Até eu falei com o Silas, eu queria ir mais a fundo no BIM desse projeto. Ou seja, a quantificação desse... Até você falou, Daniel, a gente tem, só que aí já envolve um pouco mais de profissional. Falei, não, mas a gente vai ter a oportunidade futura de trabalhar dentro disso, né? Até porque eu e o Silas, na semana passada, foi até o que o Silas citou, a gente estava em Lagoa Santa, Minas Gerais. É uma cidade que está próximo a BH, né, Belo Horizonte, que ela tem um poder de crescimento gigantesco. Só que qual é o problema? O prefeito ali já está com um problema sério de crescimento horizontal. Porque o negócio vai se espalhando e não tem controle. Ali já está precisando verticalizar. E Lagoa Santa, ela tem um rio, falando em sustentabilidade, ela tem um lago ali limpo, cara, que é preservado até hoje, que as empresas para chegar, que a gente recebeu essa proposta, estamos estudando, já veio diversas propostas de terreno, e a gente montar um projeto eficiente lá para não estragar a beleza natural que a cidade tem. Sim. Enxergando aqui um pouco que a gente conversou, já lembrei da nossa visita, a gente teve reunião com o prefeito se dispôs a incentivar dentro das limitações dele. É legal isso daí, né? Então, eu e o Silas, a gente sempre pensa dessa maneira. Né? Obviamente, tiver a oportunidade, quero trabalhar mais vezes com vocês, sem dúvida nenhuma. A gente monta essa equipe e a gente vê que quando há qualidade, até a gente puder manter, vamos manter. Né? Então, a Strublock, ela pensa justamente isso. E a gente sentiu tudo isso que você falou, tá fazendo sentido. Vou dar um exemplo. Na época, teve um dia que eu tive um problema no canteiro de obra. Aí eu falei, que tem escritório que, dependendo da demanda, não consegue dar um pronto atendimento. Rapidinho. O pessoal me respondeu, falou, Daniel, me dá 2 horas, vamos analisar o projeto, eu já te passo a situação. Foi um item até hoje que eu precisei recorrer. Foi rápido. Os robôs. Os robôs. Não sei. Não sei. Eu já não sei mais quem faz o que lá, cara. É o robô. Mas o resultado sai, cara. O importante é ter o processo, né? O processo tem que estar bem mapeado, porque aí isso dá segurança. Acho que isso é uma outra coisa importante, porque às vezes o pessoal fala assim, então eu vou investir em IA aqui. Cara, o robô, parte dele vem de uma base de conhecimento relevante, mas tem muita coisa que é automação. Por quê? Porque a automação você consegue controlar. As pessoas hoje esse hype da IA, todo mundo fala de IA, cara.
E é engraçado, porque eu vou muito ao evento, não, porque a gente usa IA, não sei o quê. Aí tem falando, o que você está usando de IA? Não, a gente está automatizando. Eu falo, não, então você está automatizando. IA é uma coisa, automação é outra. Né? Então, acho que o ponto principal aqui, que a gente tem esse cuidado muito grande para entregar valor para os nossos clientes, é a questão de um processo muito bem mapeado. Então, para vocês terem uma ideia, a gente está, a nossa empresa agora, na semana que vem, vai finalizar o processo de obtenção da certificação da ISO 9000. A gente mapeou todos os nossos processos, escreveu todos os nossos procedimentos, temos uma entidade internacionalmente reconhecida certificando a nossa empresa que os nossos processos de gestão da qualidade estão funcionando. Por quê? Porque isso é a segurança para a gente poder escalar e para poder fazer com que os nossos processos sejam automatizados. Tá? Então, tem que ter essa questão. Assim, para a gente poder... o que a gente acredita que gera valor de fato para os nossos clientes é uma combinação de experiência técnica, processos muito bem estruturados e a parte de automação e inteligência artificial. Tá? Então, esse tripé é um tripé que precisa ser muito bem cuidado. Às vezes a gente observa empresas que estão olhando para IA, mas que não conhecem o processo a fundo. Não vai funcionar, vai entregar besteira. Entendeu? Ou pessoas que têm um processo muito bem consolidado, mas não está documentado e não está tudo na cabeça do fundador da empresa. Também não tem como escalar. Né? E a questão de experiência, que é isso que eu estou dizendo, é um ciclo virtuoso, porque quanto mais eu automatizo, mais tempo eu libero e mais valor eu consigo gerar e consigo pagar funcionários melhores e mais caros. Né, e que geram mais valor para a sociedade. Então, eu percebo muito isso. Assim, como eu estou há 20 anos no mercado, está cheio de empresa aí que vai, não, porque eu faço, porque eu aconteço. Mas, cara, quantos prédios você já entregou? Ah, não, porque eu estou entregando. Você entra no site do cara, só tem um monte de imagem 3D, assim, o cara nunca fez nada, entendeu? Aí você fala, pô, cara, mas você... É os mentores de palco. É mentor de palco. Tá cheio de mentor de palco, o cara nunca fez uma obra. Exato. Tá cheio de professores que nunca sequer deu uma aula. E tá cheio de investidores que nunca investiu. Exato. E a gente se diverte, assim, porque como a gente tá, assim, como a gente tem os concorrentes chegando, como a gente é multidisciplinar, a gente está o tempo inteiro conversando com os concorrentes. E faz parte. É assim que funciona o mercado. A minha camisa é integral, ou seja, não tenho nada contra conversar. Gosto muito de conversar, aprender com os concorrentes também e tal. Mas é interessante quando a gente começa a ver essas figuras que surgem com essa leitura de que, cara, eu sou muito melhor que você, eu sou muito mais inteligente que você, eu sei fazer... Cara, bicho, já começou errado a conversa, entendeu? Vamos conversar de outro jeito. Então, eu tenho muito esse respeito pelo cabelo branco, que é o que eu falo, né? Então, na empresa, para nós, cabelos brancos importam. Então, a gente está, inclusive, num momento agora, como a gente conseguiu colocar de pé essa questão dos processos e da automação, a gente está no momento de contratar pessoas mais velhas. Então, o nosso processo seletivo hoje é todo mundo acima de 40 anos. Eu tô seniorizando a Inovatec, ou seja, estou no movimento ao contrário. Né? As empresas estão demitindo os caras sênior, eu estou contratando os caras sênior. Tá? Então, você aí ó, que está em casa, tem mais de 40 anos com experiência, vem falar comigo, cara, porque eu estou contratando gente sênior agora. Porque dá tempo de contratar, sobra espaço no fluxo para pagar o quanto um profissional desse merece. E a experiência que o cara tem de bagagem de carreira é surreal. O único pré-requisito é lidar bem com o robô. Tá? É o que normalmente trava, entendeu? Às vezes, assim, pessoas com mais de 40, 50 anos que não estão com a cabeça aberta para tratar no dia a dia e dialogar com os robôs. Entendeu? Essas pessoas acabam não conseguindo entrar na empresa. Agora, se a pessoa abre a cabeça e entende o quanto o robô vai ajudar ela e que ela precisa ensinar o robô cada vez mais, o negócio estoura. Uma coisa que eu acho que as pessoas têm que entender hoje, em pleno século XXI, 2025, né, caminhando para 2026, as pessoas têm que entender hoje que é caro e muito caro elas ficarem no operacional. Sim. Quando, na verdade, é igual você falou, nós podemos colocar sênios muito bem pagos. Sim. Então, Silas, então não vai ter mais... mão de obra, vai ter mão de obra qualificada. Exato. Então, o cara que está aqui na operação, ele tem que se qualificar, estudar, ele vai se tornar uma pessoa técnica, e aí ele vai começar a treinar os robôs. Sim. Porque a IA, ele precisa de pessoas alimentando ele, porque ele só tem ali a inteligência artificial.
E a gente precisa deixar essa inteligência artificial um pouco humanizada. Exatamente. Porque não dá para simplesmente deixar tudo artificial. Porque as coisas são reais. Exato. A gente vive no mundo real. Então, sim. o cara tem que entender que estar no operacional é caro. E é muito caro. É isso aí, isso mesmo. É muito caro. Eu falo hoje, e é uma das coisas que eu e o Daniel optou por sair da construção de clientes finais, de reforma, porque estar no operacional é caro. É isso aí. E ninguém quer pagar caro. Sim. Então sai muito mais rentável nós estarmos na parte de estratégia, de qualificação dos nossos profissionais. Hoje, graças a Deus, todos os profissionais que trabalham no Extrablock também recebem bem. Então, são pessoas que são qualificadas. E quem não é qualificado, a gente treina. Eu gosto de treinar, de mostrar ali os propósitos da empresa, os princípios, aonde a empresa quer chegar, como que a empresa vai chegar. E nunca deixar de ter essa parte de humanizado. Sim. Eu acho que é o que você falou. As pessoas automatizam e falam, eu tenho uma IA. Mas você nem fez a inteligência artificial e nem humanizou ela. Você nem treinou ela. Sim. Você falou que na época que o Daniel fez a pós, você estava treinando a IA. Sim. Você falou, sim. Nós estávamos no processo de treinamento da IA. É isso aí. E aí Faz hoje, 2 anos, né? 2 anos depois, É isso aí. você ainda está num processo de treinamento, de qualificação da IA, trabalhando e correndo atrás de sênios. Sim. Então é o cabelo branco. Por que Sim. o cabelo branco? Porque não é um cara de palco, é um cara que Sim. viveu a operação, ele saiu da operação, foi pro técnico, do técnico ele foi aqui pro júnior e agora ele está no sênior. Exato. E aí ele tem toda aquela bagagem que nós temos que reconhecer isso, porque as pessoas que têm bagagem, nós precisamos reconhecer. Sim. Porque hoje em dia a gente está num mundo que as pessoas só querem... Só imediatista. não querem conteúdo. Sim. Né? Eles querem... você lança um produto no mercado, um vídeo, alguma coisa, aquilo que tem base, que tem conteúdo, não vai para frente. Agora, o que não tem base, que não tem conteúdo, que é só besteira, vai para frente. Então nós vamos pra frente, cara. Estamos fritos. Ninguém vai assistir nosso podcast. Então... Não, mas aí que tá. Estamos fritos. Vamos falar besteira então, pra ver se viraliza aqui, cara. Mas por trás desse mundo digital tem muita coisa crescendo por trás, cara. Que nem, vou dar um exemplo. Em 2 anos que eu encontrei você lá, o que você transformou seu escritório quietinho. No bom sentido, ali internamente. Sim. E deixando bem claro que é o que o Silas falou. Pessoal, inteligência artificial não é você ficar em casa jogando videogame, assistindo filme Netflix e ela trabalhando para você. Você tem que criar um departamento para controlar e alimentar essa... Sim. Supervisionar esses robôs. É isso aí. Né? Então, olha o nível que é a situação. Olha como você teve que colocar as peças no lugar certo para ela poder trabalhar. E você ainda, creio que até você falou, não vou dar spoiler, você deve ter, junto com sua equipe, seus sócios, deve ter ainda um planejamento futuro de transformação grande. Sem dúvida, sem dúvida. Sabe, nós falamos no começo aqui do déficit habitacional, que é muito grande, o déficit habitacional Tá cada nosso. vez mais crescendo. O nosso déficit habitacional, se nós ficarmos 15 meses, que é uma média, né, sem fazer obra, acaba o estoque. Sim. Então, olha o quanto que nós temos defasado e o tanto de trabalho que tem. Então, para que isso aconteça, nós não vai tirar a mão de obra, a gente vai qualificar essa mão de obra. Eu acho que isso está aqui na minha cabeça. Foi a aula de hoje. É uma coisa que eu acredito muito e é o que vai ficar aqui martelando. Já valeu o podcast. Você falou, se ninguém assistir, já valeu o negócio. Porque eu tenho certeza que vai agregar muito para mim, para nossa empresa também, como profissional. Porque se a pessoa não entender isso hoje, não vai para frente. Porque o mercado, a cada dia se inova, a cada dia ele se renova e a cada dia ele cresce, né? Sim. E a gente precisa crescer junto. E é engraçado que é um assunto que nem a gente falou, se deixar, eu já foi mais de 1 hora ali brincando e assunto para direto, né? Bom, senhores, é isso. O bate-papo foi muito bom mesmo. Eu costumo dizer que cada convidado que a gente traz é uma aula, literalmente, porque são troca de experiência, né? Quero ou não, aqui é a mesma coisa se a gente estivesse na padaria, num restaurante,
comendo. A gente tava. E é normal isso no setor da construção civil, quando a gente se encontra, é falar de negócio, é falar de trabalho, é falar de novidade. Não é para falar de time, de que time que ganhou, time que perdeu, não. É para falar sobre assuntos que agregam, né? Então, Luiz, eu quero agradecer muito sua participação aqui. Se quiser fazer um encerramento seu também, fica à vontade. Você que está acompanhando aí o nosso canal, curte, comenta, compartilhe com seus amigos, né? Eu acredito que vocês vão ter uma aula aqui também assistindo isso, certeza, ainda mais se tratando de tecnologia, que é um item que pautamos muito aqui. E é isso, fica à vontade, se quiser fazer um encerramento. Não, só agradecer vocês aí, sempre que eu tenho oportunidade de falar, eu sei que eu falo muito, mas A é gente isso. também, né? A gente fala só um pouquinho. É sempre um prazer estar com vocês, né? Como eu disse, acompanhar o crescimento, as decisões que vocês estão tomando. Acho que o Brasil precisa de mais empresários como vocês, né? Com essa visão de investimento, né? Vocês falaram várias vezes de não ficar sangrando até a última gota, esmagando o fornecedor. Então, isso é o que eu acredito que vai ajudar a resolver o nosso país, né? Então, não vão para os Estados Unidos, fiquem aqui, cara. Tem muita coisa boa para fazer aqui. A gente não vai abandonar o Brasil. É apenas mais uma aventura. O Brasil precisa de gente como vocês. Eu acho que essa é a mensagem que eu quero dizer, né? Complementando o que você falou, que é muito bom esses bate-papos, porque assim, a Strublock ela tem 7 anos no mercado. Você está falando algo de 20 anos. Sim. Então eu olho aqui, a gente cria isso um espelho. Eu e o Silas, a gente cria um espelho e fala, com 7 anos a gente fez isso, fez aquilo, trabalhando com pessoas, cara, que Deus colocou na nossa vida aqui. Imagine, eu olho e falo, imagine a gente daqui 20 anos, tanto de coisa que vai acontecer, Sim. tanto desafio que vai vir, porque a gente é literalmente isso que você falou. Sim. Se dependesse, desde quando a gente iniciou a empresa, se dependesse de a gente trabalhar só com reforma, nós estávamos só com reforma, nada contra, cada um escolhe o que você quer. Sim. Só que aí começa a incomodar, né? Começa a incomodar, opa, quero ir para uma escala maior, só que para ir para uma escala maior tem que estar preparado, tem que estar cercado de pessoas certas. Então, quero ou não, é um espelho para nós, né? Fico feliz que você também reconhece nossa empresa realmente está disposto sempre a pensar fora dessa caixa. Mas não é de jeito de uma mensagem motivacional, não. Agir fora da caixa. Sim. Pensar é normal, todo mundo pensa. Agora, agir é diferente, né? Então, a gente quer agir fora da caixa. A aula que você deu aqui, tipo, por exemplo, vamos pensar já nos próximos projetos. Se a gente conseguir viabilizar esse em Minas Gerais, a gente já tem que pensar nesse conceito. Porque é uma cidade que vai ter o seu primeiro prédio médio alto padrão. Por que já não adotar as tradições sustentáveis real? Que é o que você falou, Daniel. Fica tranquilo, o Brasil vai passar essa mudança, já está passando. Já vai passar. Né? Eu já quero agradecer também o Luiz aqui pela aula, né? Pela troca aqui de experiência, de visão. Eu acho que foi o que esse podcast nos deixou, foi uma visão fora da caixinha. E é interessante, gostamos de trazer as pessoas que trabalham conosco, porque a Strublock, como o Daniel falou, tem 7 anos, está indo para o 8º ano, mas a gente trabalha com pessoas que são sênios, e são nossos espelhos, né? Então são pessoas que têm 20, 30, 40 anos no mercado, e é por isso que eu acredito que a Strublock ela cresceu, porque nós entendemos isso, nós entendemos que a gente precisa aprender, a gente precisa se qualificar, precisa inovar, e por isso que nós estamos sempre abertos a críticas construtivas, há pessoas que vão falar, melhora isso aqui, pensa nisso, não deixa isso aqui, porque o cara que ele quer crescer na vida, ele precisa entender que ele precisa de pessoas estar ali ajudando ele, porque pessoas precisam de pessoas. Sim, a gente não chega a lugar nenhum sozinho, não tem como. Não tem como a Strublock chegar até onde chegou só comigo e com o Daniel. Sim, se não tivéssemos vocês que acreditou na nossa empresa, que acredita na nossa empresa, nós não tínhamos chegado até aqui. Se nós não tivéssemos os nossos clientes que fez com que chegássemos até aqui, nós não tínhamos chegado até aqui. Aquela pessoa que depositou ali a confiança do seu sonho, do seu projeto na Strublock, hoje nós temos total gratidão a essa pessoa. Sim. E aos profissionais que acreditou, porque você, quando nós entramos no mercado, você tinha 12 anos já.
Sim. Quando a gente fez o nosso primeiro negócio junto, você já tinha ali seu quase 17 anos, 18 Sim. anos. Mesmo assim, você acreditou numa empresa que tinha 3, 4 anos. Sim. Então, assim, obrigado pela confiança, obrigado pela parceria. Eu espero ter vários projetos com vocês. E nós vamos ter. Hoje, a Strublock, ela se tornou a Strublock Empreendimentos. Então, a nossa ideia é fazer vários lançamentos. E é no nível Brasil, internacional, mas o nosso foco maior é no Brasil. Porque nós entendemos isso. O Brasil ele tem um déficit habitacional gigantesco. E um déficit de projetos eficientes, nós podemos colocar em 80% ou 90%. Gigantesco. Gigantesco, cara. Essa palavra gigantesca de novo. Essa palavra é forte. Então, obrigado, Legal. Luiz. Muito Tá obrigado. ótimo. Viu? Que Deus abençoe seus negócios. Tudo de bom Obrigadão. pra você. Então, obrigado, cara. Valeu, Obrigado cara. mesmo. Obrigado. Eu tenho que visitar o escritório de vocês, hein? Tô Você não devendo foi essa ainda, visita. né? E você vai no nosso também. Boa. Isso aí. Valeu, senhores. Obrigado. Um abraço. Valeu.